Boa noite, gente. É uma satisfação fazer mais uma reunião do Colegiado Empresarial, cujo tema hoje é absolutamente pertinente, é um tema, quem sabe, dos mais relevantes, é sobre os aspectos econômicos da pandemia, sobre o cenário econômico em que nós estamos inseridos. E aí eu tenho a grata satisfação de ter uma mesa de conversa com o Bruno, com o Danilo, com o Morgan, que eu não vou chamar de doutor, mas vocês sabem o respeito que eu tenho por cada um dos colegas. Então, o tema é impactos econômicos da pandemia, cenário econômico. Eu peço que o Morgan inicie essa prosa e logo mais Danilo depois assuma a conversa, o Bruno e eu vou na sequência, tá bom, gente? Perfeito. Boa noite, Marcelo. Obrigado. Boa noite, Bruno, Danilo, meus caros colegas. Vamos bater esse papo legal aqui agora, porque o assunto é muito relevante. Eu acho que é um assunto subcomentado. Eu vejo muita gente falar assim de maneira, vamos resolver aqui individualmente e tal, mas eu acho que falta a gente pensar um pouco no macro, né? Ainda que, lógico, todos nós temos as nossas posições, né? Eu acho que não é pecado tê-las. Nós só não podemos colocar as opiniões políticas, na minha opinião, no mesmo patamar de religião e futebol. Vocês aí são gaúchos, eu sei que aí o futebol é quase uma religião, mas o fato é que política trata-se de outra coisa. É a decisão do bem comum, né? Como um síndico não pode, aliás, como um prédio não pode ficar sem síndico e uma sala de aula não pode ficar sem uma liderança, o país e um estado e uma cidade também. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, mas o fato é que eu quero ficar um pouco mais distante dessa parte política partidária ou ideológica e adentrar exatamente onde nos interessa agora, que são os números. Porque os números, meus caros, a gente sabe que eles não mentem, eles não têm paixões e eles não têm ideologia. Então, nós podemos até trazer outros números para comparar com aqueles, né? Mas o fato é que os números são números, sendo confiáveis e verificados, eu acho que a gente não pode ignorá-los. Então, foi muito bom, como da outra vez que a gente conversou, a gente foi brindado aí com algumas notícias mais recentes naquele momento, e agora também a gente tem uma situação onde o auxílio emergencial foi a principal fonte de renda de 4,4 milhões de domicílios, não só pessoas, mas domicílios, e inclusive tem várias reportagens que saíram aqui recentemente, onde houve um aumento na renda do trabalhador, o que, se a gente olhar o momento econômico, é algo que chama atenção e não é assim, não é difícil concluir que se trata realmente do auxílio emergencial. É algo que está aí até o final do ano, já com as parcelas calculadas, e essa renda, por si só, está colocando comida e movimentando o comércio em mais de 4,4 milhões de domicílios. Então, isso não é um dado irrelevante, né? Eu também tenho um novo dado aqui que alguns economistas trouxeram, cito aqui o UOL Economia como fonte, onde crise hoje é bem pior que 2008 e Brasil pode demorar mais para sair dela. Então, não tem como a gente ignorar que o ministro da Economia tem uma visão muito, eu diria, otimista da situação econômica. E eu não ficaria nesse otimismo todo. Menos porque eu torço contra, quando absolutamente eu não torço. Não se trata de torcida. Mas se trata de observar a realidade com a dureza que ela se apresenta, né? Só vou citar aqui os resumos da notícia. Para economistas, crise atual é incomparavelmente maior que recessões anteriores. O impacto econômico da pandemia é mais amplo e veloz que a crise de 2008, que foi uma crise financeira, uma grande fraude lá do sistema bancário americano, muito causada, e a gente é um outro momento, mas muito causada pelo excesso de desregulamentação. Houve um afrouxamento do crédito. O fato é que houve uma bolha, a bolha estourou. Quando essa bolha estourou, quando os Estados Unidos quebra, não foi a primeira vez, já houve o mesmo em 1929. Sofremos as consequências ali, a gente estudou isso, vimos
na literatura, no cinema, enfim. E em 2008 aconteceu um processo bem parecido. O que nos afetou diretamente, eu diria que as pessoas não têm uma compreensão exata, a maioria das pessoas que eu converso, do que aconteceu ali, mas sem o diagnóstico, meus caros, não há tratamento. E, na minha opinião, o diagnóstico de hoje está errado. Eu vou dizer claramente porque eu preciso ser enfático no que eu estou dizendo, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais duro. E o que aconteceu em 2008? Aquela fraude americana, quando eles quebraram, óbvio que os Estados Unidos são grandes compradores, né, são grandes negociantes no mundo e afetam todo o comércio internacional. Quando os Estados Unidos entrou numa recessão econômica, todo mundo parou de comprar. Todos os grandes players. Né? A China, por exemplo, que crescia ali, né, a gente chamava a época de crescimento chinês, crescia ali 13%, 15% ao ano, que é um número absolutamente... para quem acompanha um pouco de economia, um país que cresce 15% ao ano está num milagre econômico. Né? É algo fora da coisa comum. E aí a China, que crescia 15% ao ano, passou a crescer 5%, o que para eles foi uma tragédia, para a gente crescer 5% seria maravilhoso, né, no cenário de hoje. Eu e Marcelo debatemos aqui uma queda de 9,7% no PIB, algo que nunca havia acontecido em 25 anos desde que era medida. Né? Então, a China, que passou a crescer 5%, era um grande comprador das nossas commodities, as commodities brasileiras, que é onde nós somos fortes. Nós não somos um polo tecnológico, nós não somos um polo industrial para o mundo. Quem somos nós no mundo, os brasileiros? Nós somos fornecedores de matérias-primas, comida, carne, né? As empresas de carne aí são algumas das maiores empresas do mundo, no Brasil, inclusive, com episódios bem polêmicos, que não vou adentrar. Mas a gente tem petróleo bruto, a gente tem minério de ferro bruto e absolutamente todo o nosso modo moderno de consumo, celulares, computadores, isso que a gente utiliza para fazer o nosso encontro aqui, não é produzido aqui. Ele pode até ser montado, mas a parte da tecnologia já vem pronta de fora. E onde é que nós entramos nessa aí? Nós estávamos muito bem ali naquele período da primeira década de 2000, menos por uma questão política, e aí eu preciso também deixar bem claro, menos por um projeto que não havia, e mais pela feliz coincidência da China estar comprando muito os nossos produtos. E aí a lei da oferta e da demanda, ela é uma lei, um dado irremovível, né, da economia. Fato é que a China, que comprava bastante, começou a comprar menos, o preço caiu. Então, o nosso barril de petróleo, que era amplamente vendido e muito caro, e o minério de ferro caíram estrondosamente, o que passou a fazer com que a conta não fechasse mais. Isso ficou muito claro aí já no processo da década de 10, né, que a gente vem vivendo agora. E estamos agora encerrando essa década. Né? Chamou-se algumas décadas de década perdida, porque houve um crescimento baixo. Imagine essa, que houve uma retração absurda. Né? Então, a gente está numa década perdida no Brasil. Estamos entrando agora na década de 20, agora no próximo ano, e nós vamos ter que debater, sim, questões que estão sendo deixadas de lado por conveniências ou porque são técnicas demais. Eu não sou economista, absolutamente. Mas eu dependo da economia, então eu tenho que entender. É como eu conheço o meu corpo e eu não posso identificar o que eu estou sentindo porque eu não sou médico, mas eu tenho corpo. Então eu posso dizer o que eu estou sentindo, sim. Eu vou no médico me consultar, obviamente, mas eu tenho o direito de sentir e eu acho o mesmo da economia. Eu também tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa, tenho um escritório e observo, sou um grande observador da realidade brasileira e do mundo, claro, como curioso, não sou exatamente um acadêmico, um prático da questão, mas eu fico bem preocupado e eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje, meus caros, é, sem dúvida, colocar luz onde precisa ser colocado. Nós vamos debater, é lógico que os colegas podem trazer pontos de vista divergentes e eu sou totalmente aberto a eles. Eu só prezo muito pela honestidade dos números e a honestidade intelectual. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, de esclarecer as questões, trazer as questões econômicas, é muito importante para que as pessoas entendam e comecem realmente a pensar junto com a gente. Né? Lógico que nós não temos aqui as soluções completas, nós não somos aqui os donos da verdade, absolutamente, eu não quero me posicionar dessa forma, mas nós estamos aqui nos colocando a nossa missão, o nosso trabalho, à prova, né? Colocando literalmente a cara
né, aqui para levantar uma discussão que é de extrema relevância. E como nós, como operadores do direito empresarial, né, aí já afunilando a questão, que passou de uma questão macro e foi afunilando, como é que nós podemos agir agora nos nossos escritórios, com as nossas atuações, né, com os nossos sócios, com os nossos parceiros, o que é que a gente pode fazer para jogar uma luz, mas mais do que isso, para atuar de dentro, diretamente, na recuperação da economia brasileira e dos empregos. Então, meus caros, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite e estou totalmente aberto aqui para a nossa conversa. Aproveitando o gancho, gostaria de saudar Marcelo, Bruno, Morgan. É um privilégio de estar aqui com vocês, né? Um tema bastante importante. E aproveitando que o Morgan já fez essa iniciação histórica, trouxe relatos lá de 2008, da crise imobiliária e tal, a gente percebe que o Brasil, a gente é sempre muito afetado, muito afetado. Então, talvez as situações que aconteçam lá fora tragam mais consequências para a gente do que para outras nações. Enfim, estamos agora diante de uma situação que nos afeta muito mais do que 2008. 2008 foi uma situação causada nos Estados Unidos que trouxe consequências para cá. Utilizavam-se na época a expressão marolinha, mas chegou. Essa marolinha foi tsunami na vida de muita gente, certo? Mas ela também passou longe na vida de outras pessoas. Porém, agora não. Agora não tem aquele que não está sendo atingido por essa onda. Então, o Brasil, é uma nação que está muito dividida politicamente. Isso não sei até que ponto atrapalha, até que ponto favorece. O problema é que a realidade está aí. Hoje, estamos sendo... Eu gosto muito da comparação, e hoje a gente vê a economia receber um balão de oxigênio quando tem esses incentivos do governo, etc. Não sei até que ponto esse oxigênio é saudável, não sei até que ponto, como foi comprado esse oxigênio, não sei. Eu sei que ele está salvando atualmente, mas eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Se falam muito do fim do oxigênio, no caso, o fim das garantias do governo, dos auxílios, etc. Mas, assim, o que está acontecendo hoje é que a gente está utilizando um balão de oxigênio. Então, estou muito curioso para ouvir Marcelo, para ouvir Bruno e o próprio Morgan, mas eu acredito que a gente está numa situação muito difícil. Porém, vamos lutar para sair. Boa noite aos colegas, Marcelo, Danilo, Morgan. Cara, depois dessa explicação excelente, esse paralelo traçado pelo Morgan aí, pela intervenção do Danilo, cara, estava pensando aqui o que eu ia falar, mas ao mesmo tempo mais prestando atenção no que vocês estavam falando, né? Como aquela regra de etiqueta humana, cara, tu ouve os outros, ouvindo os outros, não pensando no que tu vai falar. Mas eu quero chamar a atenção, né, que eu já tinha pensado antes da gente iniciar essa reunião, que, cara, essa crise é sistêmica agora. Ela não advém de um setor ou de outro. Ela pegou todo mundo igual. E daí nós estamos falando dos diversos setores do Brasil e do mundo também, porque cada país teve a sua política de enfrentamento à crise, mas o fato é que, em algum momento, teve uma ordem vinda de cima para baixo que mandou todo mundo fechar as portas por um tempo. E, cara, essa fechar as portas é que o empresariado brasileiro, no caso, os agentes econômicos brasileiros não estavam prontos para fazer, né? Por incrível que pareça, Morgan, eu tenho um conhecido que ele é bem forte do ramo da avicultura, com exportações e enfim. E ele me disse, cara, no final de maio, imagina, no final de maio ali nós vinha desde a metade de março, abril inteiro fechado, talvez alguma coisa do comércio, da indústria já estava reabrindo. Ele me disse, cara, eu não parei em nenhum momento, mas nem no dia 16 de março eu fechei meu galinheiro lá, vamos dizer.
A produção e exportação continua a mil. Então, teve alguns poucos setores que cresceram, mas a maioria, e daí, como o Brasil, em outras palavras, é um exportador de commodity, né? Como a maioria dos outros setores, então, cara, teve que fechar as portas, não tinha fluxo de caixa para fazer frente, aí isso quebrou. Cara, só agora que está reabrindo com todos os protocolos, é só tu entrar no shopping e ver quantas lojas estão fechadas, né? E então os reflexos da crise, eles estão aí, só não vê quem não quer, né? O que vai ser feito para melhorar, enfim, eu acho que a gente tem que pensar. Eu acho que aqui no Brasil a gente é muito pouco treinado para pensar, a gente é mais treinado para obedecer e repetir, né? Então, e fazendo um gancho da questão de obedecer e repetir, com a questão de que as lojas estão fechadas e com o que tu disse antes, Morgan, que tu não é um acadêmico, mas tu, enfim, tu está instalado na realidade, tu estuda, meu amigo, ninguém precisa ser acadêmico. A gente não precisa de um CEO de Harvard para nos dizer, formado em Harvard, para nos dizer que nós estamos em crise. É só abrir o olho, só sair na rua e abrir o olho. Então, o que eu tenho, tem um livro que eu sei que o Marcelo está lendo também, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. Cara, o livro é muito bom. Tá aí, ó. Tá aí. É leitura obrigatória, cara. Leitura obrigatória, porque em um dado momento ele traz um paralelo de que a academia produz o conhecimento científico e tecnologia para ser aplicado na prática. Só que o caminho inverso também é verdadeiro e talvez seja mais verdadeiro ainda, que a partir da prática tu constrói tecnologias e conhecimento que tu pode trazer eles para dentro da academia e enriquecer o discurso acadêmico, né? Ele, em dado momento lá, talvez o Morgan vai se lembrar, que tem a metáfora de ensinar os pássaros a voarem, né? Do departamento de ornitologia de Harvard, o autor do livro traz ali dizendo que foi aberto um departamento lá em Harvard que eles iam ensinar, os estudiosos, pós-doutores, iam ensinar os pássaros a voarem. Daí começaram a pesquisar, produziram tecnologias, conhecimentos, convidaram um pássaro para entrar no laboratório lá, deram todas as instruções e o pássaro, quando soltaram o pássaro, ele saiu voando. Daí todo mundo, o pássaro voou. Daí o governo, o pássaro voou, né? As pesquisas estão dando certo, bota a grana lá, eles vão continuar pesquisando isso, mas o fato é que ninguém nunca perguntou qual era do pássaro, né? Se a história do pássaro era bem essa, se ele já não sabia voar antes. Então, eu acho que a gente não precisa de seguir só o que os grandes doutores, a academia, claro, respeitando sempre, mas, cara, assim, se tu tá instalado na realidade, tu não tá seletivamente cego para o que está acontecendo, tu tem total condições de emitir um posicionamento sobre a crise. E a crise, seja ela maior ou menor do que foi previsto antes, mas o fato é que tem uma retração do PIB aí inegável, né? E ela é grave, ela é severa e ela impacta diretamente a vida de todo mundo, mas principalmente essa área de recuperações judiciais que a gente está atuando também, né? Então, com isso, quando eu chamo para recuperação judicial, eu vou passar de volta a palavra para o nosso especialista em recuperação judicial, primeiro, que é o Marcelo aqui, e vamos seguir nesse diálogo, que tá bacana. Eu não faria melhor essa abertura. Na verdade, a ideia de iniciar essa conversa a partir das provocações do Morgan, ela não foi sem propósito, né? A ideia é colocar os termos no seu devido lugar. Eu também estudo muito as questões econômicas, quero incrementar a leitura do colega e avançar nessa análise. Para que vocês tenham uma ideia, 2015 e 2016, que foi o período mais grave do ponto de vista das recuperações judiciais, o Brasil teve, em 2015, uma retração de 3,5% e 2016 uma retração de 3,5%. Vamos lembrar que em 2016 havia um conflito entre o Parlamento e a Presidência da República que inviabilizou qualquer tipo de planejamento, seja para quem não gosta da Presidência da República, que estava lá, seja para quem gosta.
Aqui não vai nenhuma análise ideológica. Simples, o conflito entre parlamento e executivo, né, culminou com o impeachment. E nesse ano a retração da economia foi em 3,5%. E foi o período onde quem atuava em recuperação judicial ganhou muito dinheiro. Porque foi o período em que se consolidou todos os entendimentos que hoje, inclusive, a gente divide em várias plataformas. Se sedimentou um conjunto de noções sobre recuperação judicial 2014, 2017. 13,5%. 2015, 13,5% 2016. Nós estamos falando na retração do PIB em 2020 de no mínimo 6%. Os econômicos falam em 6%, os otimistas falam em 6%. Então, é disso que se trata. A década perdida, até esse momento, do ponto de vista histórico, era de 1980 a 1990. Eu não sei se o Morgan foi ver esses dados, a média de crescimento nesse período foi de 1% ao mês. De 1980 a 1990. Perdão, 1% ao ano, claro, né? Óbvio. 1% ao ano, de 1980 a 1990. Dados do Ricardo Amorim, que não nos deixa mentir, é um cara que está sempre acompanhando as questões mais atuais. De 2010 a 2020, o número, pasme, meus queridos colegas, é zero. É zero. A economia em 2021 vai ser igual à economia em janeiro de 2011. Eu estou com um pouco de dor aqui para dar risada, porque o treino ontem foi tão pesado que eu dou risada aqui, me dá uma dor aqui do lado, mas com todos os cuidados em relação à pandemia. Mas assim, gente, 0%. A economia, então, não é que ela não cresceu, é que nós estamos parados. Só que a população aumentou, as demandas de trabalho aumentaram, as demandas de saúde aumentaram, as demandas de educação aumentaram, todas as demandas e não estão sendo respondidas. A questão grave que se coloca é a seguinte: e depois do auxílio emergencial? Eu colocava, Morgan, antes de você chegar, que tem duas leituras hoje. A primeira leitura é a seguinte: eu vou lançar essas duas leituras e vamos seguir essa rodada, até porque eu acho que a ideia hoje é explorar essa dimensão mais econômica, né? Me parece, quem está nos assistindo já percebeu que é evidente que o mercado de recuperações judiciais vai explodir, já explodiu, na verdade, só acompanhar os editoriais da área econômica e jurídica. Recuperação judicial, todo dia notícia nova de grandes. As médias e as pequenas não são objetos de notícia. Simples assim. E alguns advogados ignorantes não sabem que o remédio para a empresa em crise é a recuperação judicial. Então, advogados ignorantes. E vê bem, não tem nenhuma qualificação pejorativa aqui, ignorantes. Ignorância vem de ignorar, de desconhecer. Então, se o cara não sabe que a solução para a crise do agente econômico é a recuperação judicial, ele vai fazer o quê? Ele vai inventar uma revisional. Ele vai inventar uma exceção de pré-executividade, ele vai inventar um embargo de execução, vai criar mais problema para o cliente e esse cliente vai chegar no nosso escritório. Simples assim. Mas voltemos aqui para a questão econômica. Há duas leituras. E é bom que ele faça isso, que esse advogado faça isso. Porque aí esse cliente chega mais preocupado no nosso escritório e a gente pode incrementar os honorários de modo íntegro, porque o cliente demorou para chegar no escritório. Então, mas enfim, deixa de lado essa digressão aqui. Voltemos aqui para as duas linhas econômicas. A primeira linha econômica afirma: o Brasil já passou pelo pior. A pandemia já passou e a retomada lenta começa a dar uns sinais que é possível que seja em V. Essa é a primeira leitura. E aí tem alguns analistas da Bolsa de Valores que defendem isso e defendem com integridade, eles acreditam nisso mesmo. Então, o pior já passou, agora é sair da pandemia e uma retomada em V. É essa leitura que, especialmente, os analistas da Bolsa indicam. A gente tem vários exemplos aqui, nós não vamos nominar, mas daria para dizer, a gente depois pode fechar a câmera e eu digo os nomes. E tem uma outra leitura que é a seguinte: a segunda leitura é a seguinte: nós não chegamos no pior em razão do auxílio emergencial, que alimentou, como o Morgan nos brindou com esses dados, 4,4 milhões de domicílios. Isso significa 20, 30 milhões de pessoas. Morgan, no Rio Grande do Sul, eu sei que a situação aí é mais
é mais grave, mas no Rio Grande do Sul, 29% das pessoas receberam diretamente o auxílio emergencial. 29%. O segundo estado que menos recebeu, o primeiro estado foi Santa Catarina, que recebeu 25%. 25% significa alguma das pessoas da família recebeu o auxílio emergencial. 25% Santa Catarina, 29% do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai para cada estado, eu não sei se vocês têm esses dados. Então, é claro que esse impacto é muito forte na economia regional. É dinheiro injetado na veia, gente. E eu vou dizer bem a verdade para vocês, eu não condeno. É importante isso. Não condeno de modo algum. Se vocês procurarem minhas posições, eu nunca falei uma vírgula negativa sobre esse auxílio que realmente manteve parte da sociedade brasileira com feliz expressão que o Danilo evidenciou, com o oxigênio ligado. A pergunta que fica dessa segunda linha, né? E aí eu já passo a palavra Morgão, para quem mais quiser discutir, agora está aberto, né, o palco. A segunda linha é a seguinte: e após o oxigênio, quando acabar o oxigênio? E aí, a retomada vai ser em V? Essa segunda linha é uma linha mais cética, né, que advoga a necessidade de um projeto de desenvolvimento ou alguma coisa que o valha, porque, tentando encerrar aqui, ser breve, porque o que nós temos hoje em vista não é um plano de saída. Eu, como advogado, como operador de direito, como empresário, eu e o Bruno somos sócios em algumas atividades, né, Bruno? Como empresário, a gente também pode colocar essa situação. Eu não vejo uma janela de saída. Mas aí o Bruno também nos brinda com uma reflexão interessantíssima que traz do livro Antifrágil, que será que alguém precisa criar esse plano de saída? Na verdade, talvez eu estou aqui criando uma ideia ou lendo o que o Bruno tentou trazer, não seja exatamente isso, ele pode depois dizer, mas será que é necessário um plano de saída governamental? Talvez tenha sido essa boa reflexão que ele nos apresentou. Eu não sei, do meu ponto de vista, e acho esse livro extraordinário, apesar de ter algumas dissonâncias de natureza econômica, especificamente, né? Fato é que nós não temos alguém, no meu ponto de vista, alguém sinalizando um projeto de longo prazo ou de médio prazo. E isso tem criado uma instabilidade que, do ponto de vista econômico, vamos voltar para a economia, do ponto de vista econômico, tem sido complicada, tem sido perigosa, porque a gente está nessas duas leituras. Qual que vai se afirmar? Isso a gente pode seguir conversando, mas aí eu encerro para o pessoal se manifestar aí. Morgan, fique à vontade, Danilo também, Bruno também. Perfeito, Marcelo. E aos colegas também. Eu fiz algumas anotações aqui que vai dando a ideia, eu vou falando. Eu vou começar do fim, né, pelo Marcelo, sobre questão de projeto e a recuperação, né? Sobre o projeto, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acredito que o presidencialismo à brasileira fracassou. Então, assim, não é uma questão de governo ou de um presidente. Se nós observarmos nos últimos 30 anos, tivemos sucessivos fracassos no presidencialismo. Tivemos a consulta à população em relação ao parlamentarismo, que é algo assim que exigiria um longo debate, mas a população escolheu. E ali, o que é que fica muito evidente? No minuto em que o presidente, qualquer um deles, senta na cadeira, automaticamente o projeto vira reeleição. Então, essa questão de projeto de longo prazo, Marcelo, isso não existe no Brasil, porque se eu discordo de você e amanhã eu sento na cadeira que era sua, eu vou desfazer o que você fez e vou aqui implantar do meu jeito, porque agora é assim. Eu não vejo isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Não vejo. Eu não vejo possibilidade de... Eu assisti o debate também, foi excelente. Não perderei os demais que teve essa semana. Eu não vejo a possibilidade de um ou outro ganhar e chegar lá e dar um 180 na política americana. Não dá. Não faz isso. Porque o presidente e tal... Aqui o presidente tem tanto poder e tanto orçamento e tanta coisa que vira quase que uma
é uma tentação assim irresistível. O poder ele é tão tentador, ele é tão gostoso, né? Eu imagino que assim você é poderoso, você tem cartões corporativos e você tem. E aqui, lembro, é sempre uma crítica ao nosso presidencialismo e não exatamente A ou B. Né? Então, eu faria essa observação porque é só o que eu vejo. Não existe projeto de país e o projeto vira reeleição e popularidade. Né? E isso está nos levando para um caminho que eu não gostaria. Em relação à recuperação que o Marcelo falou, em V ou em U, a gente volta para aquela linha do otimismo ou do pessimismo. Né? Eu vi uma chargezinha esses dias que é assim, tem um homem ou uma mulher no restaurante e ele olha assim, tem um jegue, um cavalo, não sei se fala assim exatamente, e eles assim, querida, veja, esse jegue vai nos servir um café. E aí, próxima cena, o jegue dá um coice na mesa, joga a bandeja para cima, faz tudo até. Aí o cara vira para ela e fala, você estava torcendo contra, né? Então, assim, tem gente esperando que jegue sirva café. E a verdade é que isso não vai acontecer, né? E aí, voltando para uma questão que o Marcelo falou, em relação à bolsa e o capital, eu também tenho, assim, não sei se existe um trabalho forte nisso, já não sou acadêmico, não tenho artigos, mas eu vejo que existem dois tipos de capitalismo e é aí onde a maioria das pessoas se confunde. Porque no minuto que eu vou e faço uma crítica ao mercado financeiro, sendo que eu opero também, né, eu vejo ali, assim, eu sei que aquilo é um antro de fraude, eu sei que é, mas ainda assim a gente vai lá e tal. O que acontece é que existem esses dois. O capitalismo financeiro, né, o da bolsa, o das questões, ele é uma pequena parte ali das grandes empresas e ele não quer dizer realmente a economia real, é diferente. A economia do comércio. As empresas listadas em bolsa, que geralmente assim, tem empresas de vários ramos, enfim, mas eles representam, apesar de ser grandes, uma pequena fração, viram o seguinte, dentro da nossa desinformação diária, vira o seguinte, o mercado, que não sabemos quem é, não tem nome, nada se pode cobrar dele, o que é uma coisa perigosíssima. O governo faz um movimento, qualquer que seja, o mercado não gostou. Então, o mercado virou, esse mercado, essa tal entidade fantasmagórica, virou, como é que eu posso dizer? Virou uma questão de pressionar o poder político, qualquer que seja, aos seus interesses. E o fato é, o capitalismo produtivo, que é o da fábrica, do comércio, aquele que emprega, que paga salário, que gera imposto, só entra isso, só abre uma indústria hoje no Brasil, ou eu diria há alguns anos, quem fosse idiota. Quem tivesse excedentes financeiros e fosse abrir uma indústria para ter custo trabalhista, custos tributários elevadíssimos, insegurança, né? Sabendo que se ele pegasse aquele montante e jogasse no rentismo, ele ia ganhar mais, muitas vezes, sem o menor risco. Então, virou o paradoxo da economia brasileira. Quem tem excedente abre um negócio ou coloca ou compra ação de sei lá quem, que eu não vou fazer propaganda de seu ninguém, mas compra ações de tal empresa, ou compro fundo imobiliário, ou vou investir no câmbio. Então, assim, virou uma decisão que é o próprio industrial brasileiro, a indústria brasileira que está falindo. Tem até um dado aqui que a pandemia, também podemos voltar a elas em seguida, a pandemia está acelerando o processo de desindustrialização do Brasil. Isso está ficando muito evidente na medida em que as pautas no mundo, eu acho que eu já comentei isso com o Marcelo, as pautas no mundo são totalmente diferentes das nossas. Está se discutindo 5G, estão se discutindo robô, Elon Musk está querendo mandar gente para Marte, porque ele quer colonizar Marte, e nós aqui estamos discutindo questões absolutamente primárias, como, enfim, não vou adentrar, mas coisas superficiais, primárias, que tem um único objetivo de nos dividir. E ninguém vai ganhar com isso. Então, enquanto a gente não começar a olhar para a questão dos bancos, dos juros, de quem realmente aperta o empresário, né? Porque o empresário tem uma percepção de que o que prejudica muito o negócio dele é o custo trabalhista, por exemplo. E aí ele não percebe, na outra lógica, que se o trabalhador não tiver dinheiro, e aí não é uma questão só de humanidade, eu preciso deixar isso muito claro, não é uma questão só de humanidade, que as pessoas tenham o que comer, não é só uma questão de dignidade, que as pessoas tenham onde morar, mas é também uma questão de inteligência, que o empresário precisa perceber que o consumidor precisa ter dinheiro para gastar. Porque, meus caros,
quem tem dinheiro no Brasil não gasta no Brasil. Vai gastar fora, vai para Miami, vai para lugar, a gente sabe qual é o itinerário. Então, a gente precisa acordar para isso. Eu vou voltar só para um ponto aqui que o Marcelo havia falado em relação à crise de 15 e 16 e da nossa década perdida, né, que nós vamos voltar para o patamar de 2009, se eu não me engano, Marcelo, 2010, zero de crescimento. Isso é uma coisa absolutamente terrível. Ali naquele momento de 15 e 16, que é uma crise que nós tivemos, da qual nós não havíamos nos recuperado ainda, isso tem que ficar claro também, nós mal nos recuperamos daquela e entramos nessa do coronavírus agora, que é muito mais grave. Por quê? Porque ela afetou o mundo inteiro, diferente de 2015, 16, que era uma questão nossa, que a gente poderia fazer assim, tá, nós estamos com um problema, mas se a gente resolver isso aqui, o mundo vai comprar, a gente pode negociar, a gente pode vender alguma coisa, a gente pode, né? E agora, com a retração no mundo inteiro, muda o perfil dos próprios investimentos e da direção do dinheiro. As pessoas estão segurando, é normal, os grupos, os fundos de investimento, inclusive com questões, né? A Europa está muito focada em questões ambientais, sustentáveis, que é uma pauta que está longe da nossa realidade, assim, ser levada de forma séria, pelo menos, né? Ali, meus caros, Danilo, Bruno e Marcelo, em 2015, 16, nós tivemos um déficit primário ali, né? Que ficou em torno, se eu vou me socorrer na memória, mas em torno de 130 a 170 bilhões. Esse foi o déficit, né? Então nós estamos devendo 170 bilhões aqui nas contas desse ano. Aliás, nós estamos devendo, né? Isso vai ser rolado para a dívida. E ali já se dizia que o Brasil havia quebrado. O que é uma conta, assim, 170 bilhões de reais é bastante dinheiro. E a previsão do déficit primário para esse ano, pasmem, é de 860 bilhões. E há quem diga, ou há quem pense, que nós não estamos quebrados agora. E aí não se trata, eu preciso também deixar claro, não se trata de apuração de culpas. Se trata do diagnóstico certeiro. Porque não adianta você tratar a gripe com remédio para catapora. Então, isso é uma coisa que está ficando tão evidente, principalmente agora na pandemia, que a gente tem que realmente ser veemente e trazer aqui para o debate e dizer para as pessoas e perguntar: Danilo, o que você acha disso? Bruno, o que você acha disso? De um déficit primário de quase 1 trilhão. De nossa dívida pública está indo para quase 100% do PIB. O que para o mundo é uma mensagem muito ruim de que o Brasil pode entrar em calote. Então, assim, a gente tem que ver também que o mundo está muito retraído. Tivemos agora episódio na ONU, né, onde houve ali o discurso de abertura do secretário-geral. Foi um discurso fantástico, onde ele trouxe ali as preocupações com as recentes tensões políticas e econômicas entre China e Estados Unidos. Isso é uma questão absolutamente relevante no contexto de hoje. Então, ele ficou preocupado que, no contexto de hoje, em plena pandemia, nós estivéssemos entrando em uma guerra fria, né, lá século XXI, entre as duas maiores economias do mundo. Então, assim, que efeitos poderia ter? O presidente americano estava até falando em armas, e nós temos armas como nunca antes, espero que nunca precisemos usá-las. Então, esse é o tom que está na política internacional. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque isso é uma questão de fragilidade no mundo, e mais do que nunca, fica evidente que nós temos que resolver os nossos problemas em casa. Essa questão de que dinheiro dos outros, ou investidor estrangeiro, que quer que seja, principalmente da Bolsa de Valores, vai chegar aqui, botar dinheiro na Bolsa e nós vamos ficar ricos com isso, isso é balela. Não é assim que funciona. Mas aí o que é que acontece? A gente vê no Jornal Nacional, a Bolsa subiu 2% e tal, e aí, a economia está bem. O conceito de informação privilegiada é muito interessante, porque na sexta-feira, no final de semana, anunciou-se que ia vender a Petrobras. E aí, na segunda-feira, a ação da Petrobras sobe 10%. Meus caros, o que é isso? Será que quem manipulou essa notícia estava comprado ou não? Então, assim, são coisas que a gente tem que dizer abertamente, sem medo. Porque é o que está acontecendo. E aí não se fala, por exemplo, no Brasil, em lobby. Não se fala. É uma coisa que não é regulamentada, como se assim, não vamos regulamentar, porque se não regulamentar, não vai existir. Então, a lógica é mais ou menos essa, né? Assim, eu cheguei na minha casa, peguei minha esposa com alguém no sofá, eu vou e vendo o sofá, toco fogo no sofá e está resolvido o problema. Então,
não vamos resolver dessa forma. Né? Deixa eu mexer um pouquinho nisso. Vamos trocar um pouquinho de figurinha. Vamos lá. Olha só. Notícia de hoje do Valor Econômico. Notícia de hoje do Valor Econômico. Real é a pior moeda global em 2020. Então, existem aspectos internacionais da crise. A pandemia abalou todas as economias, mas existem alguns dissensos internos e eu não vejo problema em apontar objetivamente, não vejo problema, não vejo receio nenhum em se dizer nome, sobrenome, endereço, problema nenhum. Né? Nós não estamos aqui querendo convencer ninguém, né? Querendo colonizar a mente de outrem. A gente está trocando ideias sobre o cenário econômico. Então, além desse cenário grave de pandemia, nós temos dissensos internos que nos colocaram no Rio Grande do Sul, falam no interior do Rio Grande do Sul, falam em um brete, em um beco sem saída, porque a gente não consegue conciliar interesses elementares, como a questão educacional, como uma estratégia de produção de conhecimento científico. Né? E vamos agora para a recuperação judicial. Vejam bem, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos produziram legislações adequadas ao cenário excepcional. Nós discutimos 2 PLs, o PL 1397 foi amplamente discutido, possivelmente algum de vocês, inclusive, entrou no treinamento por causa do PL 1397, com a ideia de oferecer um fôlego às empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, teriam uma alternativa extraordinária. O PL 1397 foi colocado na gaveta do Senado. A Câmara dos Deputados aprovou, na gaveta. E o PL 6229, que pretende dar uma resposta mais satisfatória do que o PL 1397, o Alcolumbre disse semana retrasada que ia aprovar semana passada e passou a semana. Então, nós sequer criamos uma legislação para o agente econômico ter um socorro imediato nesse cenário de pandemia. O cenário na Europa, Alemanha, Inglaterra, Itália, eles já estão reformando a legislação produzida. Eles já estão percebendo que a legislação de exceção não é suficiente para manter o agente econômico em um oxigênio, Danilo. Não é bem. O empresário europeu não está bem. Ele simplesmente tem um oxigênio. A gente está discutindo o sexo dos anjos, perdão a expressão, no Congresso Nacional e não apresenta com clareza uma resposta aos agentes econômicos que perdidos. O que começa a acontecer? O que o Bruno mencionou há 5, 7 minutos. Basta dar uma volta num shopping center, basta circular em cidades médias, pequenas, e as salas para locação se multiplicam. É por isso que eu não vejo razão alguma para resistir à recuperação judicial. É por isso que a recuperação judicial é o único remédio que pode segurar uma avalanche de quebras que já está acontecendo também. E por uma razão bem simples. E eu falo isso com total desinteresse, até porque nós estamos há 40 minutos e ninguém vai chegar nos 40 minutos. Porque a nossa discussão não está no jurídico, ela está no econômico, então ninguém vai chegar aqui. Então dá para falar tranquilo. Olha só, se não for recuperação judicial, quebra. Essa é a grande verdade. Salvo exceções que são louváveis também, né? Agora assim, por que recuperação judicial? Porque recuperação judicial, além da suspensão das execuções em no mínimo 180 dias, tem um jogo. E esse jogo tem que saber jogar, mas sabendo jogar, entra no jogo da recuperação judicial, aproveita o stay period e depois, gente, joga, pede prorrogação do stay period, faz um plano de recuperação absurdo, pede suspensão da Assembleia uma vez, depois pede suspensão da Assembleia 2 vezes, na terceira suspensão da Assembleia apresenta um plano razoável, e aí, se não aprovar conforme o quórum, discute judicialmente abuso do direito de voto. Tem que jogar, porque assim, o que está em jogo, tem que jogar porque o que está em jogo é até redundância, né? Mas tem que jogar porque o que está na mesa é a vida do empresário, agente econômico, sociedade, associação, você sabe que pode também, produtor rural,
centenas, que são milhares de empregos, tributos, né? E a gente não tem, para voltar à pauta anterior, sem querer retomar o debate, a gente não tem uma linha estratégica colocada. Esse PL 1397 era extraordinário, porque tinha. Esse PL que está agora para ser aprovado, 6229, já não tem, mas, bom, é melhor que nada. Agora a gente está nesse limbo também jurídico, Morgan, vê a gravidade do cenário, né? Mas enfim, é nesse cenário que a gente transita. E aí a gente começa socorrendo lições da sabedoria antiga, né? Os grandes navegadores devem a sua fama às tempestades que enfrentaram, porque esse ano tem sido um ano de especial dificuldade para a economia brasileira, para a sociedade brasileira como um todo. E aí, claro, se não se socorrer nos remédios que estão à disposição, a tendência é de fato ficar ainda mais grave, né? Aproveitando o gancho que o Morgan falou, que o mercado acaba influenciando a política, essa semana a gente viu a questão dos precatórios, discussão, e ontem um novo discurso do governo, mas enfim, não era isso que eu bem queria falar. Marcelo citou duas situações, que é a questão da tempestade ter passado e a gente agora começar a ver uma luz no fim do túnel, ou a crise realmente começar, certo? Fugindo um pouco dessa questão estritamente econômica, o que a gente tem visto aqui na nossa realidade? O empresário ele não está muito preocupado com a ação no mercado financeiro, ele não está muito preocupado com a questão do dólar, ele está preocupado quanto custa o produto dele, quanto ele vai conseguir vender e quanto ele vai conseguir lucrar, e se ele vai conseguir assim fazer. Certo? A orientação que a gente tem utilizado aqui no nosso escritório para todos os clientes é o seguinte: a gente está com bastante medo, porque, coincidentemente, com o período marcado para o fim do auxílio emergencial, está também marcado por aquela região o fim do período de estabilidade daquele programa do governo de suspensão e de redução do contrato de trabalho. Então, até então, o dinheiro está circulando por conta do governo, que está com auxílio emergencial, mas também está circulando porque o empresário, independente de como esteja conseguindo, ele está garantindo a estabilidade daquele funcionário por conta do benefício, da redução, da suspensão. E isso vai acabar em tempos parecidos. E aí é onde está o nosso medo. A gente tem dito também que quando a gente é advogado de empresa, a gente não é só advogado, a gente não cuida só da parte jurídica. A gente às vezes acaba sendo um psicólogo, um padrinho, enfim, o empresário ele vem para cá, ele não está preocupado só ele quer ser ouvido, ele quer que a gente dê uma palavra de esperança, etc. Mas o que a gente tem percebido aqui que é o seguinte: precisa-se de ideias, precisa-se de criatividade, porque o dinheiro está aí, ainda que pouco. Eu preciso evitar que o cidadão gaste no meu concorrente e gaste comigo. E como eu vou fazer isso? Com criatividade. Eu preciso me reinventar, eu preciso me atualizar. E se eu não fizer isso, vamos precisar ir para a situação mais difícil. Mas se eu fizer isso, quando ultrapassar essa crise, eu vou estar no mar tranquilo. Por quê? Porque meus concorrentes, eles não conseguiram ultrapassar. Então, a gente, enquanto advogado de empresa, a gente acaba se abraçando nessa esperança. Mas que o período difícil ainda vai chegar, eu acredito que sim, por conta justamente do fim do auxílio emergencial e por conta do fim do período de estabilidade dos contratos de trabalho. Essa questão que o Morgan falou e o Danilo também comentou agora, de que a gente tem que estimular a criatividade, que o presidencialismo brasileiro faliu, que, cara, não interessa quem é que está no comando do executivo e do legislativo, vão estar sempre em conflito, né? E por isso nós temos uma década perdida agora. Eu vejo, cara, de uma forma bem simples isso, incentivar a criatividade e incentivar o empreendedorismo.
né? Incentivar as pessoas a empreender ideias e produtos e serviços novos no mercado que vai fazer a diferença e fazer crescer o mercado interno. Então, a gente tem uma sinalização do lado agora recente do Congresso Nacional, lá que o Marcelo mencionou, do PL 1397, do PL 6229, que o Senado sentou em cima e não... Cara, o PL 1397 virou lenda já, né? Eu lamento informar, mas virou lenda já, né? Se um dia ele for aprovado, não vai servir para mais nada. 6229, vamos ver. Mas só que o que isso denota? Isso denota justamente o que o Morgan falou, que nós estamos, o Brasil está na pauta superficial ainda, né? Isso é muito mais grave, o fato de os PLs não terem sido levados adiante, o simples fato deles não terem sido levados adiante, do que o que a aprovação deles implicaria na realidade do empresário brasileiro. Porque facilitaria a recuperação judiciais, seria uma evolução no Instituto da Recuperação Judicial, sim, mas esse instituto continua sendo melhor, o único que está para recuperar a empresa em crise. Então, eu acho que, paralelamente a isso, né, se a gente está lendo que do governo não sai nada, seja quem for o governo, né, cara, vamos fazer por nós, né? Eu acho que cada um tem que assumir a responsabilidade dentro da sua possibilidade e tentar empreender do jeito que dá, né? Porque se nós vamos ficar até esperando para sempre o momento ideal, olha, ele não vai vir, não adianta, ele não vai vir, né? Então, tem duas opções. Uma é pegar que nem, cara, eu via agora no início de setembro ali, a gente tem o 7 de setembro, todo aquele simbolismo, né? Cara, e eu ficava, assim, ó, indignado com quem fazia postagem nas redes sociais, ia dizendo e xingando, e porque esse país, porque não sei o quê, porque... Cara, vamos esquecer as coisas ruins, a gente vive aqui, né? Que nem disse nem quando o Morgan falou no início aqui, que no Rio Grande do Sul o futebol é quase religião. O camisa 10 do meu time disse há 10 anos atrás, mais ou menos, que se a coisa ficasse ruim, ele pulava da barca. Um argentino, né, o D'Alessandro. Eu pulo da barca. Então, assim, ó, então nós temos duas opções. Ou pula da barca, sai do Brasil, né, vai para onde quiser ir, ou fica aqui dentro e vamos botar fé nesse país, cara. Vamos empreender do jeito que dá, vamos sabendo que, cara, a gente não pode esperar nada de ninguém que não seja nós mesmos, né? E porque essas alterações, essas melhorias do Instituto de Recuperação Judicial, né, para o lado do empresariado, dos agentes econômicos, denota isso. Cara, ninguém vai te ajudar, brother. Faz pela vida, né? Toca a ficha, aprende sozinho, corta custos ali, vê o que tu pode ajeitar aqui, nunca esquecendo, né, da questão dos trabalhadores, que o Morgan disse antes, que, cara, se fosse só pela questão humanitária e não fosse nenhuma questão de inteligência, cara, já seria louvável, né? Então a gente tem que parar de focar no problema e focar na solução, né? E sabendo que não vai vir ajuda de lugar nenhum, mas que, cara, isso vale para o empresário, vale para os agentes econômicos, né? Que é o que a gente fala em tese, né? De todo o mercado, né? Essa entidade que é afetada pela crise, mas vamos trazer para nós, advogados. Vale a pena a gente continuar fazendo as mesmas coisas de sempre que não dão resultado, né? Vamos... Cara, a gente tem que dialogar com o que está acontecendo. Se agora vale a pena ficar esperando vir alguma coisa diferente, vale a pena ficar fazendo... Vou dar os dois exemplos. Vale a pena continuar fazendo revisional de contrato e onerando nossos clientes quando é caso de recuperação judicial, né? Ou vale a pena eu ficar esperando um PL 1397, a aprovação de um PL 1397, que eu não sei quando vai sair nem como vai sair, para fazer uma recuperação judicial? Cara, eu vou pensar no que eu tenho hoje e o que eu tenho que fazer hoje. Qual é a melhor solução? A única solução é uma recuperação judicial. E daí,
é aquilo, cara, com um advogado que sabe operar uma recuperação judicial e consegue levar adiante esse processo e jogar o jogo que tem que ser jogado, bom, não vamos contar com uma melhora de cenário, porque a gente vê que isso no Brasil é uma questão que talvez o Brasil não queira melhorar a economia, né, cara? Porque às vezes é aquele negócio do jegue que dá um coice na mesa, né? Talvez tu ficar esperando alguma coisa de alguém que não tem como mudar, é isso. Mas vamos jogar sempre com o que a gente tem no presente, né? Vamos nos instalar no presente e focar na solução do presente, né? Se a gente foca na solução do passado, não adianta. Na solução do futuro, não adianta. E no problema do presente, muito menos. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer toda essa leitura, porque, enfim, uma hora a gente não pode perder a esperança de que as coisas melhorem no nosso país, mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que o estímulo à criatividade que o Danilo estava falando é justamente isso, é o estímulo ao empreendedorismo, né? À atividade empresária, né? Então, e esse estímulo tem que partir primeiro de quem? Do empresário, do empreendedor, né? Não vai esperar que alguém faça alguma coisa por ele. Eu abri aqui só para fazer um comentário aí. Eu vou citar um conterrâneo de vocês aí, Leandro Carnal, que fez um comentário interessante. Toda equipe precisa de um pessimista, mas só um. Eu acho que aqui seria eu, porque o Bruno tem um pensamento que nunca sai de moda. Não interessa o quão difícil as coisas estejam. Sempre vai ter algo que você possa fazer, né? Absolutamente. Eu estou com vocês absolutamente nessa questão do empreendedorismo. Inclusive, me assusta que nós temos pouco incentivo. E eu vejo que algumas pessoas acabam pegando pela parte da burocracia, porque é difícil demitir ou contratar, ou abrir um CNPJ que leva tantos dias. Não que isso não seja um problema, mas eu diria que a questão é mais questão de financiamento, por exemplo, porque ainda que um jovem empreendedor com uma grande ideia, né, de um startup, algo assim que a gente sabe, né, um unicórnio, com chance de virar um unicórnio, ele vai no banco, primeiro que ele não tem nenhuma garantia para dar. Segundo, que ainda que ele consiga, com toda a reza do mundo e com toda a sorte do mundo, ele vai pagar juros tão exorbitantes que talvez inviabilize a própria operação. O governo não tem como entrar nisso, que nos países ricos, que é uma coisa que eles advogam, eles fazem o que eu digo, mas não fazem o que eu faço, né? O Estado americano é o maior do mundo, absolutamente. Você vê o orçamento de defesa lá, nós sabemos que a Rússia é uma potência hoje, não sabemos? A Rússia é uma potência militar, econômica, lógico que não é a maior delas, mas o orçamento militar americano é 10 vezes maior que o da Rússia. Então, assim, e lógico, eles só compram as armas das indústrias deles. Então, é um país que está em guerra desde o século XVIII, basicamente com dinheiro público, financiando todo o progresso que a gente teve no século XX, da internet ao GPS, ao computador, sabe? Então, tudo isso foi ali, o foguete para levar, foi tudo ali patrocinado pelo esforço de guerra, quando nós nos confrontamos ali com aquela tragédia absoluta nazista, né? Com aquela possibilidade assustadora. E eles nos ajudaram absolutamente, e desde então assumiram o papel de polícia do mundo, dizendo a A ou a B, e nós principalmente, que somos do continente deles, temos um porte parecido, o que faz e o que não faz. Isso vem desde eu vi a gravação da década de 60, se eu não me engano, Kennedy foi assassinado em 63, então é uma gravação dele ainda, ou seja, mais de um ano antes do golpe de 64, onde ele diz expressamente, conversando com o agente americano que estava aqui, em como intervir no Brasil, ali em 63. É uma gravação com a voz dele. Né? Quando veio acontecer em 64, ele já tinha sido assassinado naquela tragédia. Mas a gente tem que observar isso também. Ainda trazendo o exemplo dos Estados Unidos, eles têm lá formas de financiamento absolutamente inovadoras, principalmente para a parte de tecnologia. Enquanto nós aqui estamos mandando nossos cientistas, que é uma questão absolutamente de contas públicas, realmente, do desequilíbrio, mas os nossos cientistas e a nossa inteligência, né? O Danilo falou, o Bruno falou, da gente colocar a universidade para dar essa resposta, né? As questões que a gente apresenta, e o fato é que a nossa inteligência está indo embora.
porque lá no Vale do Silício ou lá onde quer que seja, ele vai ser melhor remunerado, vai ter condição de trabalho. O cientista brasileiro, qual é o ânimo que ele tem para trabalhar? Se a bolsa dele está atrasada, se o investimento não chega. Então, nós estamos parados no tempo nessa questão e é algo que me leva a concluir o seguinte. Meus caros Bruno, Marcelo e Danilo, eu lhe digo aqui com a sinceridade da minha alma. Os interesses dos trabalhadores e empresários brasileiros estão, nesse momento, sequestrados pelos interesses financeiros. A economia brasileira está sequestrada por eles. Então, enquanto nós não colocarmos uma luz, que eu acho que começa nisso, colocarmos uma luz, debater mais, eu acho que é o primeiro passo. É muito difícil pensar em mudar isso, como o Bruno falou, a gente não pode esperar que venha do céu, não vem, e de Brasília, principalmente. Entra ano, sai ano, aquilo é um antro de intriga, porque foi feito para aquilo. Só funciona daquele jeito, porque é tanto interesse, tanto poder e tanta coisa em jogo que as nossas meras... Eu não me imagino tendo um poder de uma caneta de bilhões de não sei o quê, entendeu? Eu acho que é algo que mexe com a sua vaidade, com a sua inteligência. Às vezes, algumas pessoas se acham mais do que são. Eu acho que é natural. A vaidade cresce, né? Então, eu fico muito feliz de ter trazido esse debate com os colegas. Eu só, para encerrar, tudo que a gente falou aqui, eu queria só trazer duas reportagens e daí eu encerro. Mas deixa eu pedir um favor. Claro. Eu vou fazer agora, eu quero fazer só mais um comentário e fazer uma rodada de considerações finais. Aí você traz essas duas questões, pode ser? Ah, tá, perfeito. Aí a gente encerra com... Vai ter agora uma última rodada para a gente fazer considerações finais. Eu quero só... Pode ser? Claro. Olha só, eu quero só chamar a atenção que a leitura colocada nessa conversa, ela tem duas variáveis. O que eu entendo que está colocado pelo Bruno e pelo Danilo é o seguinte: existe a necessidade o indivíduo não se imobilizar, não ficar imobilizado diante dessa catástrofe ou diante desse cenário desfavorável. Aí vai depender da leitura otimista ou menos otimista. Não pode nos imobilizar. E essa leitura individual, eu acho que ninguém discorda. Eu concordo total. O fato do cenário ser desastroso não pode nos desmobilizar. Excelente, eu concordo. Por outro lado, o que você fez, Morgan, e eu faço muito isso também, acho que eu fui econômico aqui, mas eu faço demais isso, foi uma leitura macroeconômica, por assim dizer, estrutural. Então, o contexto estrutural da economia brasileira, analisando sob viés, inclusive, de natureza social, econômica e política, nos inviabiliza enquanto sociedade, né? O que eu vejo a ponderação em que o Bruno e o Danilo nos sinalizam? Cara, é o que é, e nós precisamos operar nesse cenário. Então, eu não vi, evidente que deve ter dissonância política nessa rodada, evidente que tem, né, deve ter, mas eu não tá nessa conversa de leituras distintas, tá em lugares de atuação. E eu, sinceramente, digo isso de peito aberto, concordo com as duas leituras. Gosto demais da leitura estrutural. Aliás, parte do meu dia, não sei se os colegas sabem disso, parte do meu dia eu faço uma leitura de cunho histórico e sociológico. Antes de fazer faculdade de Direito, eu fiz faculdade de História. Então, eu sou historiador também, mas eu não exploro mais essa dimensão. Então, eu gosto muito da leitura estrutural da realidade e nós estamos em um cenário que é muito grave, né? Mas tem essas variáveis que elas nesse caso, elas não se entrecruzam. É possível que, se a gente aprofundar esse assunto, a partir aí, sim, de vernizes ideológicos, talvez a gente consiga ver uma divergência mais substantiva. Mas, nesse momento, do meu ponto de vista, a gente está denunciando, talvez junto, talvez separado, mas eu concordo com a tua denúncia, Morgan. Eu acho que nós estamos em um cenário muito complicado mesmo. Não vejo no ultraliberalismo uma solução compatível
Não em tese, gente. Em tese, eu não sou contrário ao ultraliberalismo. Eu curto o ultraliberalismo para um país, por exemplo, como a Inglaterra. Agora, para a nossa realidade, para o nosso cenário, um cenário de grave desigualdade, um cenário, Danilo, que o empresário aí de Aracaju, ele depende da demanda interna. É isso que mata ele. E às vezes ele não entende. O dono do mercadinho aqui, da cidade em que a gente vive, Osório, Porto Alegre, ele depende do cara ir lá comprar. E o cara comprar carne, ele tem que ter dinheiro. E aconteceu uma sacanagem, o arroz está valendo muito, então o cara não vai comprar arroz porque é mais interessante exportar. E eu não condeno o produtor rural, porque o produtor rural do arroz, especificamente, há anos está sem lucro. E agora ele está conseguindo ter um lucro. Então, pô, vou exportar. Como é que faz para ele ter lucro sem precisar exportar? Bueno, aí nós vamos entrar na questão de política pública. Mas o fato é que se a demanda interna não sustentar o empresariado, ele vai dar um jeito. Né? Então, enfim, faço isso para abrir para as considerações finais, pedindo para a gente ser um pouquinho breve, porque a gente está com 1h05 já de vídeo, mas não sejamos econômicos nas nossas percepções de realidade, inclusive criando dissonâncias aí, se for esse o caso. A ideia aqui é abrir a discussão, né, gente? Não é ter nenhum tipo de fechar o debate para alguma questão particular. Fique à vontade. E eu sugiro que o Bruno comece a abrir o microfone, depois o Danilo, o Morgan encerra, e aí eu faço o fechamento. Pode ser? Show. É evidente, né, que a gente poderia trazer mais dissonância ideológica até entre nós quatro aqui, entre política e ideológica, mas isso já é superado na base justamente, cara, pelo cenário desastroso que a gente vive e que, cara, tá ruim com o Bolsonaro, foi horrível com a Dilma, antes também, talvez no início dos anos 2000 a gente tenha surfado uma onda ali de crescimento fake news, que na década de 90 era ruim, na década de 80 foi aquela década de crescimento de 1% ao ano. Então, cara, não vale a pena a gente discutir direita ou esquerda quando a gente vai fazer uma análise dessas, né? Vale a pena a gente denunciar que, cara, as coisas aqui dentro elas deveriam ser diferentes, né? E daí, claro, retomando também a minha visão de que vamos sempre bater que sejam diferentes, de que mudem, de que as coisas melhorem, de que o projeto seja um projeto de país, não um projeto de poder, um projeto de reeleição, né? Mas que, cara, enquanto a música for essa, cara, vamos tentar dançar conforme a música, né? Mas sempre, né, querendo mudar a música, né? Porque eu sei que é difícil para o camarada que é que tem 2 pés esquerdo, que nem eu, dançar sertanejo, né? Mas, cara, se só toca sertanejo na balada, eu vou tentar dançar sertanejo. Eu não vou ficar esperando a hora que vai vir a música que eu gosto, né? Se eu vou lá, enfim, a mulher me convenceu aí numa balada sertaneja, cara, eu não vou querer ir lá ouvir rock and roll, né? E daqui a pouco o rock and roll pode não agradar o outro. Então, claro que não existe a música ideal, mas com certeza existe uma música melhor do que a que está sendo tocada, que foi o que a gente discutiu aqui, e que, por isso, cara, essa discussão supera esse circo que está armado no Brasil do lado B contra o lado A, e que as pessoas se mantêm nessa discussão do lado B contra o lado A e não prestam atenção justamente, né, num negócio que está errado há décadas aqui dentro. Então, essa a minha ponderação. Temos soluções, vamos adotá-las, mas vamos sempre procurar melhorar isso aqui. Desde já eu gostaria de agradecer a possibilidade de poder discutir com vocês. Me sinto lisonjeado, Marcelo, Bruno, Morgan. E entrando nas minhas considerações finais, uma coisa é fato. Todos nós concordamos que o Brasil está em crise. Certo? Eu acredito que essa seja talvez a pior crise que o Brasil já tenha enfrentado. E a gente precisa entender que essa crise ela está maquiada. Inúmeras famílias até hoje estão
recebendo mais dinheiro agora na crise, por conta dos auxílios, do que antes da crise. E isso mexe com o psicológico deles. E, consequentemente, mexe com o comércio, mas é uma movimentação falsa. Tem uma máscara e ela está maquiada. Daqui a pouco tudo isso vai acabar. Então, o padrão de vida daquela família vai voltar a ser o que era antes, se não pior. O comércio que estava vendendo bem, acreditando que estava vendendo bem, fez novos investimentos, tal, vai sofrer com essa movimentação. Por conta disso, os aluguéis que estavam sendo discutidos na pandemia vão voltar para o preço normal, porque acabou a pandemia. Enfim, estou com medo, certo? E o que eu posso deixar de mensagem é que vamos nos preparar, certo? E vamos ter coragem para, com criatividade, conseguir superar essa crise. Eu acredito que o pior ainda está por vir. Não estou querendo ser pessimista, mas, na verdade, eu preciso trazer você que está ouvindo para uma realidade diferente do que está acontecendo hoje. A gente está vendo aí o auxílio que era para trazer uma esperança, uma dignidade, na verdade, ela trouxe um consumo inconsciente, um consumo irresponsável. Quantidade de número de aposta desses jogos ilegais, de aposta de jogo, subiu, está valendo. Então, enfim, o dinheiro que era para estar circulando, talvez de uma forma responsável, etc., o cidadão pegou e comprou uma roupa que ele não podia comprar. Tudo bem, mexeu com o comércio, mas daqui a 6 meses esse comércio talvez não consiga vender. Enfim, vamos nos preparar, certo? Não é um momento de avançar, mas é um momento de, com criatividade, eu acredito, superar essa crise. Muito obrigado a todos. É isso, meus caros. Já estamos aqui com 1 hora e pouco. Muito interessante tudo que foi comentado aqui. No que dependesse de mim, eu ficaria nessa conversa aqui até amanhã, eu acho, porque eu adoro realmente, e como o Bruno falou, questão de direita, esquerda, de debate, eu acho que a forma de debater ela está muito rasa. Assim, normalmente, quando se fala assim, direita ou esquerda, aí começam os assuntos. Venezuela, China, Cuba, não sei o quê. E, na verdade, Venezuela, China e Cuba, com todo o respeito que eu tenho, eles que se danem para lá. Todos eles. Vamos resolver o nosso, né? Então, todos eles, inclusive a Venezuela tem uma situação que é muito fácil de identificar. Qual é o grande problema da crise da Venezuela? A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Maiores até do que as do Oriente Médio. Então, você tendo uma grande riqueza dessa, que no século XX, grande riqueza de petróleo, é muito mais do que uma mega-sena. Mas o que é que acontece? A Venezuela, confiando-se no petróleo, né? Lógico que tem ali figuras, né, que tomam aqui ou acolá, né? Tivemos o Hugo Chávez, temos agora o Maduro nessa grande treta internacional, que eu, sinceramente, de dentro da política, eu conheço pouco e eu tenho pouco interesse. Mas na leitura econômica, o que é que acontece? A Venezuela é uma monocultura do petróleo. Não tem indústria de absolutamente nada. Confiou-se nas reservas que tinha. E o que é que acontece quando você coloca toda a sua economia, todo o seu país, dependente de uma monocultura? Vai ficar dependente das oscilações do preço. Então, por que o Hugo Chávez bombava na época? E por que ele tinha tanta popularidade? Porque o barril de petróleo era uma fortuna. Basta cair que tudo se acaba. Não tem. Ele não tem saída. Então, eles têm que fazer o que eu proponho que a gente faça aqui também, que é o debate interno do projeto nacional deles, que é o que todo país rico, desenvolvido de hoje, em algum momento, fez, e assim, inevitavelmente teve que fazer para ser quem era. Né? O Bruno também fez uma volta aqui do 2020 até a década de 80, e de lá para cá, Bruno, a gente não tem, de fato, o que comemorar. Em termos econômicos, nós não temos o que comemorar. O que não é o mesmo se a gente pensar nos 40 ou 50 anos antes de 1980. Em 1920, 1930, todo mundo vai saber, vai lembrar que nós éramos praticamente monoculturas também. Né? Mais aqui para cima, cana-de-açúcar, que tem grandes engenhos. Visitei aqui recentemente a usina Petribu, mais de 300 anos. Eu fico até... Marcelo falou que é historiador. Eu sou um historiador amador, Marcelo. Eu adoro história. Eu acho que toda a explicação de como as coisas são e por que elas são, todas elas estão na história.
Então, se a gente for consultar, a gente entende por quê, como, quando, né, quais os interesses governavam aquilo. Então, eu sou um historiador amador. E de 1920, 30, por aí, até 80, nós tivemos um chamado, né, o milagre econômico brasileiro. Nós crescemos muito através de industrialização. Então, que era um país rural, até pouco tempo atrás, até 100 anos atrás, virou uma economia industrializada que entrou no top 10 do mundo aí mais recentemente, né? Então é conhecido também como o milagre brasileiro mais para trás. É uma pena que nós tenhamos perdido o rumo nesse debate, né? Então, o que o Bruno falou, aliás, o que o Danilo falou em relação à maquiagem, é isso mesmo. Eu concordo que essa leitura tá correta, porque nós estamos absolutamente os números estão maquiados e nós estamos anestesiados, foi uma palavra que a gente usou na nossa conversa anterior, Marcelo. E tem um dado do IPEA aqui, a renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual em agosto. Então, veja, como é que nós estamos dizendo aqui? O PIB caiu 9,7%, o PIB vai cair 8%, recessão, e a renda dos brasileiros mais pobres foi 32% maior. Então, isso é uma coisa que, quando isso acabar, de fato, Danilo, vamos migrar aí, né, obrigatoriamente para um projeto de renda, porque senão não vai ter o que fazer. Vamos caminhar aí para um cenário eu já estou vendo aumentar nas ruas o número de pessoas em situação de rua e de pessoas pedindo, que era uma coisa que acontecia muito aqui na minha infância, as pessoas batendo na porta pedindo dinheiro ali nos anos 90, onde éramos ainda muito pobres, e tivemos um certo respiro por questões muito menos de projeto, muito mais de coincidências, né? Mas, querendo ou não, o povo nordestino ficou grato, né? Porque o povo nordestino não quer saber de onde vem, quer saber quem assina o cheque. E um fenômeno parecido está acontecendo agora com o Bolsonaro, que houve um aumento na popularidade, é normal, é justo, a popularidade é um reconhecimento daquilo, a pessoa não quer saber. Para a pessoa mais humilde, é todo mundo ladrão e eu só quero saber de quem me dá alguma coisa. Então, meu pai foi político. Vamos encerrando, meu velho. Vamos fazer as considerações finais para encerrar. Vamos, é isso aí. Só fechar. Quais são as maiores dificuldades do Brasil? Eu estou citando mais uma vez o UOL Economia. Eles citaram só 3. Primeiro, os juros já estão baixos. A taxa Selic, que com Dilma chegou em 14,25, que é um absurdo. Me revolta só de pensar. Os juros já estão baixos, então não há muito que o Banco Central possa fazer em termos de reduzir a Selic para estimular o crédito, investimentos e consumo. Então, essa porta nós já não temos. Número 2, as contas públicas estão piores do que há 10 anos, ainda que nós tenhamos voltado para aquele patamar, o que também limita o espaço para o governo irrigar a economia com dinheiro. E a terceira e última, a retomada econômica do Brasil em 2008 foi feita com gastos e créditos bancados pelo governo. Foi uma estratégia que anos depois acabou fragilizando as contas públicas e hoje o governo está gastando muito mais do que arrecada. Daí a gente volta para aquela ideia da previsão do déficit de 800 e poucos bilhões, o que é absolutamente assustador. Então, meus caros, só mais uma vez agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco novamente à disposição. É um debate que tem que ser feito insistentemente, de maneira como se estivéssemos, Bruno, realmente juntos, pegando aqui um processo. O nosso processo é o Brasil. Vamos agora ver quais são as melhores estratégias jurídicas, processuais, né, e tudo que a gente puder fazer para chegar no objetivo que seria, eu imagino, de todos, o desenvolvimento econômico, né, e condições econômicas para a gente viver e prosperar aqui no nosso Brasil, que é o lugar que a gente vive, e, enfim, que eu não tenho pretensão de sair. Então, meus caros, foi uma noite maravilhosa, a nossa conversa foi excelente, altíssimo nível, e eu estou muito grato de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema, que para mim é muito caro, e me coloco novamente à disposição sempre que for necessário para a gente vir debater isso. Um abraço. Perfeito, perfeito. Eu quero só complementar os colegas dizendo da satisfação de trocar essas ideias com vocês, de aprender, de ensinar, enfim, de dividir conhecimento, satisfação sincera, verdadeira. Fico muito feliz em a gente se estender. A gente tem quase 1h20 de conversa. Acho que essa é a maior reunião do colegiado do ponto de vista de apresentação de conteúdo para todos os colegas e para todas as pessoas, porque esse vídeo vai para o YouTube. Então, e aí, nesse sentido, reitero cumprimentos sinceros
ao Bruno, ao Danilo, ao Morgan, que eu tenho por amigos, além de colegas, e parabéns pelas excelentes colocações, tá bom? Eu vou encerrar aqui e, se a gente quiser, a gente pode ficar conversando, mas um grande abraço e em frente.